Gente, nós vamos começar hoje uma série de mensagens intitulada O Pai está à sua procura. Adore-o. Deus está procurando você como adorador. Então, para que não haja confusão, nós estamos trabalhando no mês de janeiro 2 séries de mensagens. Pela manhã, essa sobre adoração, e à noite os conflitos da vida. Domingo passado já falamos sobre o conflito da vida que tem levado muita gente a fazer escolhas, tomar decisões, se posicionar em situações complicadas, e muitas vezes elas não têm ideia que o que os conduziu a tomar uma escolha equivocada foi não saber selecionar as prioridades. Então, nós falamos, domingo passado à noite, sobre prioridade. É um dos conflitos da vida moderna. Hoje à noite, vamos abordar um outro conflito da vida. Mas ainda no final do ano passado, estávamos orando sobre como é que ia ser o nosso ano como igreja. E eu então fiz uma série de mensagens sobre adoração. E em uma reunião que fizemos com os líderes de equipes de música da igreja, de banda, um deles disse assim: pastor, não se prega sobre adoração. Nós não temos ouvido pregação sobre adoração. E eu penso que a igreja precisa ouvir sobre isso. Uma outra líder tinha conversado comigo no decorrer do ano passado que nós poderíamos abordar esse tema em uma family. Falei, podemos, talvez até o próximo Family 2026. Eu trago até uma banda que vai ser preleitora naquele momento. Vamos falar sobre adoração, não tem problema. Mas o que eu achei interessante foi que eu já tinha tomado a decisão de falar sobre adoração e no dia 30 de dezembro, um líder falou sobre isso. Falei, olha, o Espírito de Deus está testificando. Porque tem muita gente que confunde adoração com cântico, com louvor. E adoração é muito mais do que isso. Então, o Pai está à sua procura. Em um diálogo junto ao poço em Samaria, Jesus proferiu palavras que revolucionaram para sempre a compreensão de adoração, que a minha oração é que revolucione também a sua vida sobre esse conceito de adoração. João 4,23 diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade. Eu gravei um vídeo divulgando a série e muita gente não percebeu que eu estava tentando comunicar a procura. O Pai está à procura de adoradores. O Pai está à procura de você. Essa declaração de João, ela é muito profunda e revela uma verdade surpreendente. O Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, está ativamente procurando, buscando adoradores. As igrejas estão cheias, mas Deus continua procurando adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Não uma adoração qualquer, mas aquela adoração que Deus espera receber. Essa busca divina nos convida a uma jornada de descoberta sobre o que significa a verdadeira adoração. A adoração transcende, vai além de momentos musicais na igreja ou em casa. A adoração vai além dos ritos religiosos. Tem muita gente que está cantando, mas não está adorando. Tem muita gente que está em um culto, mas não está adorando.
Na narrativa bíblica, vemos que a adoração é uma resposta natural do coração humano. É uma resposta natural do coração humano ao encontrar-se com a majestade de Deus. Esta série nos guiará através das profundezas da verdadeira adoração, onde você vai poder adorar ao Pai espontaneamente, em espírito e em verdade. Começaremos entendendo que a adoração não é sobre nós, mas é sobre Ele. Não trata-se de você mesmo, mas trata-se de Deus. Não é primeiramente para nossa edificação e benefício. A adoração não é para a sua edificação e para o seu benefício, não. Ela poderá até trazer isso a você. A adoração é a nossa resposta. A adoração é a nossa resposta verdadeiramente a Deus, que primeiro nos amou e continua a nos buscar. Deus faz um esforço tremendo, Deus sai da rota para nos encontrar. Que possamos, ao longo dessa jornada, descobrir a alegria incomparável de sermos encontrados por este que nos procura. O texto bíblico que nós vamos trabalhar nessa manhã, João capítulo 4, versículo 23 a 25, diz assim: no entanto, está chegando a hora, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu queria que você pudesse tentar imaginar a cena onde Jesus falou esta verdade. Jesus está cansado de viagem. Jesus se aproxima de um poço. E junto ao poço havia uma mulher que Jesus queria encontrar. E através do encontro com Jesus, o conceito de adoração muda. Deixa de ser em um lugar e passa a ser a alma de um coração perdoado. Então eu queria que você imaginasse essa cena. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Cante junto. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em
ela sabia que só Jesus podia saciar a sede da alma dela. Aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Ele é a nossa fonte de vida. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. O dom de Deus, o Messias. Deus está à procura de adoradores. E aquele que soprou nas narinas fôlego de vida, alma vivente, colocou em nossas almas um anseio por Ele. Às vezes nós não temos consciência disso e começamos a viver a nossa vida cristã, nossa vida religiosa, nossa vida secular, e a gente não percebe que existe uma sede na alma. E quando Deus está à procura de adoradores e Ele encontra ali um coração aberto para deixar fluir dessa água. Quero beber dos teus rios, Senhor. E a adoração é algo fantástico. Tem gente que canta, tem gente que adora. Eu vi alguém adorando ali, cantando assim, gesticulando, fazendo toda uma coreografia. Sozinha, no canto, sentada. Esse texto é um texto riquíssimo. E eu queria ler esse texto agora, tentando mostrar para você a perspectiva. Porque quando a gente olha para a mulher samaritana, a primeira imagem que vem à mente da maioria dos cristãos é que ela é uma pecadora. A primeira ideia que a gente faz da mulher samaritana é uma pecadora, adúltera, que não podia pegar água no poço junto com as outras mulheres, que ela era preconceituada, discriminada, rejeitada.
Mas eu olho para esse texto e vejo que o objetivo do texto não é mostrar uma pecadora. Porque se fosse, o texto chamaria atenção para o pecado dela e tentaria nos levar na leitura a compreender a repetição da ideia de pecado, das transgressões, dos vacilos, das pisadas na bola. Mas olha, o texto diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos do que João. Embora Jesus mesmo não os batizava, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Os estudiosos bíblicos sabem que esse era um percurso que os judeus não faziam. Porque pisar em Samaria era pisar em uma terra de pessoas que não eram judias. Embora Jesus mesmo não os batizasse, sim, já falei isso. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicá, perto do campo de Jacó. O campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. A gente estudou sobre José. José pediu para ser enterrado nesse campo. Eu fiz uma mensagem aqui, pela primeira vez na vida, eu preguei um sermão que o povo de Israel carregou durante 40 anos os ossos de José. Gente, sabe o que é isso? Um povo transicionando. 40 anos no deserto, cuidando dos ossos de José, porque tinha que enterrar no campo que era de Jacó. Interessante isso. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Hora de sol quente. Hora que ninguém vai à fonte pegar água. É hora de servir o almoço. É hora de cuidar da limpeza dos pratos. E pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dá-me um pouco de água para beber. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos, sequer passar pelas terras de Samaria. E ela diz: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela, Jesus: como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. Que presente Deus tem para você. E se você soubesse quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Versículo 12, além do mais, você se considera mais importante que o nosso contemporâneo Jacó, que nos deu este poço? Disse ela. Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? E aqui eu faço uma pausa, porque a gente quer uma adoração e quer oferecer uma adoração, aquela adoração que os nossos líderes religiosos nos ensinaram. Você tem algo melhor do que o meu pastor, do que o meu padre, do que o meu sacerdote me ensinou quando eu fiz a minha primeira comunhão, quando eu fiz a classe de novos membros, quando eu me batizei? Entende aqui o drama? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Quando Jesus nos encontra, ele faz jorrar dos nossos interiores rios de água viva. Isso é fantástico, fantástico. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher,
Ela começa a adorar a Deus. O senhor deve ser profeta. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adora. E aqui, gente, tem sido maravilhoso aqui para mim conversar com muitos de vocês. Nós temos recebido gente de várias igrejas, de várias denominações. Pessoas que estão chegando aqui e querem conhecer o nosso jeito de ser, o nosso jeito de adorar aquilo que nós cremos. Alguns chegam aqui e se impressionam com a palavra bíblica. Mas sempre deveria ter sido assim em tudo quanto é lugar. A palavra tem que ser bíblica. Alguns se impressionam com a nossa acolhida, com o nosso acolhimento. Aí, Léo, você foi apresentado aqui, aí o Eliel, tio, você sabe que o Léo que está aí é o Léo, nosso amigo. Eu falei, que bom. Com a namorada ou com a noiva, não sei. É noiva ou é namorada ainda? Que bom ver vocês aqui com a gente. Isso alegra muito o meu coração. O acolhimento da nossa igreja é uma marca forte. E alguns querem adorar e dizem assim, pastor, como é que eu vou adorar ali? Eu posso fazer o quê? Você pode fazer tudo, minha filha. Posso dar glória a Deus? Só ele pode dar glória a Deus, aleluia, levantar a mão. Glória a Deus. Fique à vontade, você está na casa do Pai. Do teu interior fluirão rios de água viva. Mas muita gente está querendo conhecer mais de Deus. O ano passado, nós começamos no primeiro semestre a pregar uma série de mensagens conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Alguém que está chegando agora disse, pastor, eu preciso conhecer mais de Deus. Eu falei, assista a série. Porque muitos hoje ainda não conhecem o Deus que adoram. E a Bíblia diz, vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou. Essa aqui é uma transição extraordinária. Vai chegar a hora, mas quer saber de uma? Chegou a hora, e a hora é agora. É Jesus que está falando. É o Deus homem. É o Deus Filho que está à procura de adorar. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Observou no texto a repetição da palavra adoração, adorar. Então o texto não se trata de uma mulher adúltera. O texto trata de uma nova perspectiva de adoração que todo mundo precisa ter. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Ela começa a adorar. Então Jesus explicou aos seus discípulos, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês sabem que eu pulei um texto. Os discípulos estavam preocupados porque Jesus não queria comer nada. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e concluí-la.
Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Vocês terão aqui em Samaria uma colheita extraordinária. Vocês não semearam aqui, mas colherão aqui. Voltando para a comunidade samaritana, quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos. Não cremos apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora, o que eu tenho com Jesus é mais do que eu ouvi falar. Ele falou comigo. Jesus fala conosco. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Não sei se você prestou atenção, mas a palavra adorar, adoração, adoradores aparece nos versos 20, 22, 23, 24. E esse termo, adoração, aparece 8 vezes. 8 vezes no texto que lemos. Se nós formos contar as referências explícitas à adoração, adorar, somando com as referências implícitas sobre adoração, nós vamos encontrar nesse texto 14 indicações de adoração. Logo, esse texto não está falando de uma mulher pecadora. Esse texto está falando de uma revelação que o Filho de Deus traz para a humanidade, por isso está registrado na Bíblia. Que a nossa maneira de adorar precisa ser compreendida biblicamente. A W. Tozer estabelece: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Quando você pensa em Deus, o que é que vem à sua mente? Tozer está dizendo que isso é a coisa mais importante sobre você. Quando eu penso em Deus, eu grito: misericórdia de mim, Senhor. À luz desse estabelecimento de Tozer, a coisa mais importante sobre mim é que eu sou pecador e tem misericórdia de mim, Senhor. A coisa mais importante sobre mim é que eu sou dependente da misericórdia, da graça, do perdão de Deus. Agora, vamos aqui imagine um concerto de música clássica, onde a orquestra está tocando uma sinfonia majestosa. E aí, 60 mais. Aqui comigo, 60 mais. Eu tenho para vocês um concerto no segundo semestre. Concerto do Viva a Vida. Na minha cabeça, o concerto do Viva a Vida com uma orquestra. Mas tem que topar e tem que ser no fio do bigode. Vou fazer um musical do Viva a Vida. Nós vamos cantar esse musical e vai ter uma orquestra aqui. E a gente vai convidar todo mundo que a gente puder para esse concerto. Para mostrar que a gente vive a vida em qualquer circunstância e em qualquer momento. Imagine uma orquestra tocando música sacra, onde uma sinfonia majestosa é tocada. Cada músico precisa estar não apenas tecnicamente preparado, mas também completamente sintonizado com o maestro. Da mesma forma, nossa adoração requer tanto preparo quanto sintonia com Deus. O nosso tema central nessa série de mensagens é que a adoração verdadeira transcende a locais e formas, envolvendo o nosso espírito, mente e coração, em resposta à grandeza de Deus,
A adoração é algo que me envolve e expressa a minha gratidão ao amor e à grandeza de Deus. Por isso eu quero fazer aqui 3 destaques. O primeiro, o divino chama a adoração. É Deus que chama a adoração. O chamado à adoração parte de Deus, tem origem em Deus. São esses os adoradores que o Pai procura, diz o texto sagrado. A iniciativa não é sua, a iniciativa não foi sua de vir buscar a Deus. Você não foi a Deus porque você estava se sentindo só, porque você estava se sentindo angustiado, porque você estava precisando de uma palavra de esperança, de salvação. Você estava perdido em culpas e em condenação. Deus olhando viu você. Deus viu você. E o Espírito dele atraiu você. Não sei se eu consigo expressar. A gente pensa que a gente veio. Eu me lembro que uma vez eu contei para vocês recentemente de um cara que entrou aqui angustiado. Quem trouxe ele aqui? Aquele outro desesperado que queria matar. Parou o carro aí. Quem trouxe aquele cara aqui? O Pai que está à procura. A iniciativa é dele. Jesus vai até Samaria. É necessário passar em Samaria. O Salmo de número 103 diz assim: mas o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina toda a criação. Então a criação pode fazer o que quiser fazer, planejar o que quiser planejar. A última palavra é desse rei que tem o trono no céu, e ele domina. Ele tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Agora, em uma perspectiva contemporânea, John Piper diz uma frase que eu gostei muito. A adoração é o combustível e o objetivo da missão de Deus. Quem adora está cheio de combustão. Nós estamos falando muito de carro elétrico, né? Quem não precisa viajar, sair da cidade, a melhor opção é ter um carro elétrico aqui. Você vai andar, você vai economizar tanto combustível. E quem vai viajar tem que ter um carro híbrido. Eu estou impressionado com um carro que faz 1.400 quilômetros com um tanque. Como isso me anima? Quanta economia! Agora, eu preciso de combustão. Porque quando estiver não sei aonde, lá no fim do mundo, não tem posto elétrico, não tem tomada elétrica. Eu preciso de combustão. Então essa frase do Piper diz que a adoração é a combustão, é o objetivo da missão de Deus. Como um pai que ansiosamente prepara uma festa de aniversário para o filho, escolhendo cada detalhe com amor, Deus prepara o caminho para o nosso encontro com Ele. Ele não espera passivamente, mas Deus espera ativamente, buscando relacionamento conosco. Por isso que Ele não está trancado aqui. Nós vamos embora daqui a pouco, a compreensão infantil é que Jesus ficou no templo. Deus, nós vamos na casa de Deus hoje de manhã cedo. Tito, é Tito o nome dele? Tito, nome bíblico. Tito acordou cheio de alegria. Para onde a gente vai hoje, mamãe? Para a casa de Deus. Ah, chega aqui e vê Deus. Deus está aqui nesse lugar. Um dia eu fui visitar uma criança não, fui visitar uma casa. Quando eu entrei, uma criancinha veio correndo, oh, Deus! A outra falou, misericórdia! Eu gostei, confesso que gostei. Aí o menino olhou para mim e disse, Deus! Eu falei, oi, querido. Aí ele disse, você sabe quem eu sou? Sei, você é o pastor.
mas associou a imagem do pastor a Deus, porque foi na casa de Deus. Agora a gente vai embora almoçar, vamos deixar Deus aqui trancado na casa dele e a gente vai almoçar. Deus vai conosco, em todo momento, em todo lugar, onde há um adorador, Deus ali está. Ele busca ativamente um relacionamento conosco. A pergunta que eu faço a você é: como você tem respondido à iniciativa de Deus? Você tem reservado momentos específicos para reconhecer a presença de Deus em sua vida? Você tem um diário de gratidão registrando as manifestações diárias da graça de Deus? Você consegue contar no final do dia as bênçãos que você recebeu nesse dia? A resposta humana precisa acontecer. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Deus está à procura de adoradores, Ele me achou. Logo eu vou oferecer o meu viver para Ele. O meu viver vai engrandecê-lo, o meu viver vai exaltá-lo. Eu vou viver de tal maneira que Ele se agrade de mim. Porque, falei hoje pela manhã, Deus varreu de uma vez por todas o sacrifício morto no altar, para que nós vivamos a vida em Cristo Jesus. Viver a vida cheia de vida. Quando a superfície está agitada, com preocupações, pecados e distrações, a nossa imagem das coisas ficam distorcidas. Como um espelho de água perfeitamente calmo, reflete com precisão o céu acima. Nossa vida deve refletir a glória de Deus através da nossa adoração. Mas se a água for mexida, eu não tenho imagem do céu. Quando as agitações dominam minha maneira de pensar, minha maneira de falar, minha maneira de decidir, quando as agitações dessa vida dominam meu coração, eu não consigo adorar ao Senhor. Por isso, um desafio é identificar os agitos do coração. Porque os agitos distorce, eu sou manso, calmo. Nós cantávamos no milênio passado uma música, calmo, sereno e tranquilo. Quem só sabe essa música quem tem mais de 30 anos. Calmo, sereno e tranquilo, sinto este viver. Isto devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo. A adoração expressa essa calma, essa serenidade, ainda que esteja vivendo momentos de conturbação. Momentos de perturbação. Identifique a agitação da sua alma e se acalme na presença calma, serena e tranquila de Jesus, o meu Senhor. É preciso que estabeleçamos práticas regulares de autoexame, de confissão. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A confissão acalma a minha alma. Gosto muito de uma música assim, acalma a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Acalma a minha alma. Daqui a pouco eu pego o violão, hoje o culto vai ser cantado.
O divino chama você a adorá-lo. Você precisa dizer sim ao chamado divino de adorá-lo. Segundo destaque, uma adoração diferenciada, adoração em espírito. Não é uma adoração comum, você vai em um show gospel, está todo mundo ali adorando, é tudo muito comum. Há toda um levar a fazer o que os outros estão fazendo. Levanta a mão, agora faz isso, e a gente faz com muita alegria. Mas será que essa adoração que Deus quer é desse jeito? É uma adoração em espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Há uma dimensão espiritual na adoração. Jó 33, versículo 4 diz: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Quando eu respiro, eu adoro, porque é o sopro do Poderoso que me dá vida. Isso acontece de maneira tão natural que a gente nem imagina. Pense em uma vela acesa em um quarto escuro, fechado. A chama é sustentada pelo oxigênio que está naquele lugar. É invisível, você não vê o oxigênio, mas ele está no ar. Tira o oxigênio daquele lugar que a vela vai fazer o quê? Vai apagar. Para que haja chama, é preciso que haja oxigênio. Assim como nossa adoração ela é sustentada pelo sopro do Espírito. O Espírito é invisível. Jesus diz: o vento sopra onde quer, assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. Sem o Espírito, nossa adoração seria como uma vela sem oxigênio, incapaz de queimar. Então, adoração é mais do que musicalização. Adoração é mais do que uma coreografia coletiva envolvendo milhões ou milhares de pessoas. Nós precisamos desenvolver sensibilidade à direção do Espírito para que, através dessa sensibilidade, Ele produza em nós momentos de adoração, e muitas vezes são momentos silenciosos. Pratique a oração contemplativa diariamente. E quando eu falei aplicação contemplativa, eu me lembrei da Fatinha. Teve uma época que Fatinha liderava o ministério de intercessão aqui da igreja e ela fazia umas pregações extraordinárias. E uma delas foi exatamente de oração contemplativa. Se você vai orar, você fala, e depois, em nome de Jesus, amém, vai embora. E Deus quer falar com você e você saiu da oração. E ela ensinou a gente, inclusive a mim, que quando você for orar, você vai abrir o seu coração para Deus e vai dizer para Deus tudo aquilo que está na sua mente e no seu coração. Depois que você falar tudo para Deus, você precisa parar e ouvir o que Deus tem a falar com você. E eu nunca tinha pensado nisso. Agora vamos ter um momento de oração. E aí você vai falar tudo para Deus. Agora você vai parar e dizer: Deus, fala comigo. E Deus vai falar. Porque Deus fala. Precisamos praticar orações que não apenas falemos, mas que também ouçamos. Aprenda a reconhecer a voz do Espírito na sua vida, no dia a dia. C.S. Lewis diz assim: é na totalidade de nossa adoração que encontramos nossa verdadeira humanidade. Porque existe uma humanidade falsa. Existe uma humanidade falsa. Hoje pela manhã falamos sobre humanidade. Humanidade pecaminosa, carnal. Mas C.S. Lewis faz menção à humanidade verdadeira. Aquela que Deus intencionou
que vivêssemos. O divino chama você à adoração, o divino chama você para adorá-lo em espírito e em verdade, e essa adoração em espírito e verdade é fruto da ação do Espírito Santo em nós. Terceiro destaque, a adoração com fundamento. Não é uma adoração em espírito e verdade sem fundamentação. Pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há um fundamento na adoração, que é o fundamento da palavra de Deus. João 17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que sustenta a gente. Vivemos uma geração adoração. Alguém disse assim, a geração que vivemos hoje é a geração adoração. Mas até quem falou isso, falou sem refletir. Porque na concepção dele, a geração adoração é a geração cânticos. Eu tenho uma playlist no YouTube, que coisa gostosa. Eu ponho ela lá, fico... E o que eu tenho mais gostado é que essa turma de hoje que tem conduzido a adoração tem trazido a palavra para dentro das músicas. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Bíblia pura. Tem uma música que eu gosto. Preguei aqui nas quartas-feiras, fiz uma série de mensagens no livro de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Bíblia pura, e a gente adora com isso. Porque a palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E David Platt diz assim, a adoração bíblica nunca é vazia de doutrina. E ontem aqui a banda estava ensaiando, eu vim atender uma pessoa, acabei orando com eles e eu falava exatamente sobre isso. A adoração bíblica não é vazia de doutrina, ou não vem carregada de doutrina falsa. E tem gente que vem de uma concepção doutrinária diferente da nossa, e a concepção doutrinária diferente da nossa tem uma prática doutrinária ali que precisa de estudo profundo para saber se aquilo é só uma divergência doutrinária ou que é uma criação humana que se colocou ali no texto bíblico. A adoração bíblica nunca é vazia de doutrina. Interessante que um app de direção, antigamente nós falávamos um negócio que era o GPS. Hoje todo mundo tem um app de direção. Ele só será útil quando está atualizado com os mapas corretos, senão não é útil. Tem gente que tem um app de radar, de velocidade. Esses caras que têm app de velocidade já estão dizendo tudo. Eles querem infringir a lei. E agora começou no Brasil um negócio complicado que já tem na Europa. Você agora entra em uma via, ele marca a hora que você entrou. E depois marca os minutos e segundos que você saiu. Se você sair antes do tempo que a via normatiza, você é multado. Porque em algum momento você passou a velocidade. Tem gente que vai ter que aprender a andar dentro da lei. É difícil esse negócio. Aí pega um app de velocidade que apita. Pip, pip, pip. A 200 metros, radar semafórico. Depois vai se aproximando, velocidade máxima permitida, 45 quilômetros. Aí o cara já vinha acima. Quando começa a apitar, ele tira o pé. Quando ele escuta que ele começa a frear. Vai freando. Aí, pi, 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 passou. Ou seja, um radar só faz sentido, um mapa, um GPS, um app de direção, só faz sentido se ele for atualizado. Da mesma maneira, nossa adoração precisa ser constantemente atualizada e alinhada com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus.
Por isso nós precisamos estabelecer planos sistemáticos de leitura da Bíblia. Esse ano, a leitura da Bíblia que eu estou fazendo é a leitura cronológica. Eu já li a Bíblia toda, de capa a capa. Teve uma época em nossa igreja que nós fizemos mais de 10 anos. Todo ano, o pessoal lia a Bíblia, começava. Você participou disso? Participou? Ganhou certificado? Tem até lá na sua casa hoje? Online. Não, nós fazíamos aqui. A Leila e o Seni eram os coordenadores. Acho que só o Renan que está aqui que vai lembrar disso. Eu e o Renan, porque vocês todos vieram depois. Você também veio depois, não teve jeito. Deixa eu ver mais alguém que estava aqui naquela época. Você estava aqui na época da Lei de Seni. Aí todo ano, gente, vai começar em janeiro, a leitura da Bíblia, tem que ler 3 capítulos por dia. Aí todo domingo ele diz, hoje para você estar em dia, você tinha que estar no capítulo X do livro tal. E era lindo de ver essa igreja. Todo mundo lendo a Bíblia toda em um ano. No final do ano, tinha gente que terminava em novembro, outubro. E a gente, no final do ano, dava um presente. A gente deu Bíblia de estudo, caríssima. Me lembro que assim que saiu a Bíblia Thompson, a igreja comprou uma Bíblia Thompson para todo mundo. E foram mais de 15 pessoas que leram. Naquela época a igreja era pequena. Leia a Bíblia toda, de cima a baixo, capa a capa. É preciso estabelecer um plano de leitura da Bíblia. Você precisa ter um encontro diário com a palavra de Deus. E nesse encontro meditar na lei do Senhor. Estabeleça um plano. Como você vai ler a Bíblia esse ano? Não dá tempo ainda. O pastor falou ali, me desafiou. Vou ler a Bíblia toda. Tem um menino que está novo convertido. Chamou-me, pastor, como é que eu posso ler a Bíblia? Eu falei, começa com João. Aí ele anotou, João. Depois, pastor, vou para onde? Você vai para Mateus, Marcos, Lucas. Aí você pula João, porque você já leu João, não é isso? É verdade. Aí depois você continua, Atos, Romanos, as cartas, aí fecha o Novo Testamento. Ah, tá. Que eu já tentei, pastor, começar a ler a Bíblia toda, quando chega em Levítico, Números, está tão difícil aquilo ali que eu desisto. Porque você começou por um caminho que torna mais difícil. Eu estou te dando um caminho que torna mais fácil. E ele saiu para ler a Bíblia toda em um ano. Estou de olho nele. Quantos dias é hoje do ano? 12 dias. Se você ler 5 capítulos por dia, nesse mês de janeiro, você vai botar em dia a sua leitura e ainda vai estar com sobra para fechar o ano. Uma vez pregou aqui na igreja um pastor, o pastor Miquel da Paz Barreto, que a gente conhece, o povo gosta muito dele. Pastor Miquel tinha uma voz bonita, pregador, cheio do poder de Deus. Aí ele pregando aqui, ele disse, porque eu leio a Bíblia toda de capa a capa 14 vezes no ano. Confesso que eu duvidei. Mas o homem é um pregador de mão cheia, viajava o Brasil e o mundo pregando o evangelho. Lembra? Quem lembra do pastor Miquel? Levanta a mão aí. Isso. Ele falou isso aqui 14 vezes no ano. Eu falei, caramba. Fiquei querendo duvidar, mas guardei no meu coração. Como de vez em quando vocês duvidam de algumas coisas que eu falo aqui, guardam no coração, né? Aí um dia eu estava visitando a irmã Ruth. A irmã Ruth é a avó da mulher do pastor Tiago. Fui visitar a irmã Ruth. A irmã Ruth era uma mulher piedosa, aposentada. Tinha todo o tempo do mundo. Pastor, o senhor não me leva a mal, não? Eu falei, diga, querida. Pastor Miquel falou que ele lê a Bíblia toda, de capa a capa, 14 vezes. Esse homem não faz mais nada, é só ler a Bíblia. Eu falei, irmã, a senhora, eu também duvidei. Porque eu tentei, pastor, ler a Bíblia toda, eu não faço nada. Nem cozinhar, eu cozinho. E eu demorei 4 meses para ler a Bíblia toda, de capa a capa. Falei, vamos tirar essa dúvida agora. Eu liguei para ele. Pastor Miquel, Euquias, meu filho, você está bem? Falei, estou bem, querido. Você esteve na igreja e falou que lê a Bíblia 14 vezes no ano, de capa a capa, e eu queria saber como é que você faz isso.
Ele disse, olha, é o seguinte, se você ler 35 páginas da Bíblia todo dia, você vai ler a Bíblia toda em um mês. E se você pegar e ler uma página, 2, 3, 4, 15 páginas, você vai gastar ali 40 minutos por dia. Eu leio a Bíblia toda, todo mês. Eu leio 14 páginas por dia. Mas também eu leio com a minha família. Quando estou em casa, você sabe que eu viajo muito, mas estou em casa que a gente vai comer, a gente sempre lê 2, 3, 4, 5, 10 capítulos da Bíblia antes de comer. Ô Jesus, alguém falou ali. Aí a gente come, eu viajo, quando eu estou fora ninguém lê a Bíblia. Quando eu chego, eles acordam cedo, que antes do café tem que ler algumas páginas, antes do almoço outras e antes do jantar outras. Eu leio a Bíblia toda com a minha família uma vez por ano. Já foram 12, uma vez por mês. Com a família, uma vez por ano, 13. E eu, quando estou na igreja, eu me reúno uma hora antes do culto para ler a Bíblia e tem muitos irmãos que vêm ler a Bíblia com o pastor. E toda vez que eu chego, uma hora antes do culto, eu começo a ler a Bíblia, vou lendo, para o outro ler também, vai lendo, a gente... E com a igreja toda eu leio a Bíblia toda, de capa a capa, uma vez por ano. Deu quanto? 14. Ah, então tá bom, querido, valeu, que joia. Entendeu, irmã Ruth? Entendi, pastor. Passou 30 dias e irmã Ruth me liga. Pastor, não é que é verdade? Eu li as páginas que ele falou, já terminei. Faz um mês que eu li a Bíblia toda, de capa a capa. E nem perde tanto tempo assim, é questão de foco. Estabeleça um horário para estudo sistemático da palavra de Deus. Conecte sua adoração com as verdades específicas das Escrituras. Memorize versículos-chave, versículos importantes. O divino chama você à adoração, o divino chama você para adorá-lo em espírito e em verdade, o divino chama você para adorá-lo fundamentado na verdade, e isso vai resultar em expressões práticas de adoração. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Ela deixou. Se eu encontrei o profeta, eu preciso praticamente adorá-lo. E expressões práticas implica em deixar algumas coisas para viver o que a adoração produz. E ela correu de volta para o povoado, dizendo às outras pessoas que encontrou Jesus, e convidando outras a estarem com ela. Por isso que Jesus diz, eu envio vocês para colher onde não semeou. Não tem como a gente adorar a Deus em espírito e em verdade, fundamentado na palavra, e isso não resultar em compartilhamento disso com outras pessoas. Não tem. Por isso que a adoração move missões. John Piper vai dizer, missões existem porque a adoração não existe. A adoração é o objetivo supremo, não missões. Aquele povo distante que não adora o Senhor. Existem missões para levar aquele povo a adorar o Senhor. Quem foi na viagem missionária lembra daquela cena terrível que nós vivenciamos com aquele homem pendurado no pescoço, depois de um suicídio. Aquele ambiente estava totalmente triste, abatido. Um povoado pequeno, complicado. De repente chega todo mundo com camisa amarela, só Jesus salva. Aquele povo não estava adorando a Deus, estava adorando a morte. Missões existe
para levar a adoração onde ainda não tem. Porque o objetivo maior de Deus é a adoração, por isso que está à procura de adoradores. Eu diria que a adoração é o combustível e o objetivo da missão. Tem gente que ama missões, mas não compreende a adoração. A adoração, ela é individual, mas ela também é coletiva. Disseram a mulher, agora cremos não apenas pelo que você nos disse, nós ouvimos. Há uma brasa soprando juntamente com outras brasas. Eu adoro sozinho no meu canto, não quero papo com pessoas e muito menos com crente, e eu odeio igreja. Não está adorando o Pai. Porque a adoração, ela é também coletiva. Eles vieram, ainda disse Jesus, fica com a gente. E Jesus ficou 2 dias naquele lugar e muitas pessoas se converteram. O Salmo 34 diz assim, bendirei ao Senhor em todo o tempo, individual, mas também coletivo. A banda pode subir para cá. Nós precisamos ter um cantinho de adoração em nossa casa. É aquele cantinho onde você dobra os seus joelhos, onde você adora o Pai. É aquele cantinho onde você celebra o Pai. Precisamos participar ativamente dos momentos de louvor na igreja. Às vezes nós vamos na igreja e a gente fica assistindo a banda cantar. Você veio aqui para adorar, é coletivo. Vou adorar junto. Vou adorar com. Vou expressar minha gratidão a Deus. Eu sei que Deus está procurando a mim, e Ele encontrou a mim. Charles Spurgeon disse o seguinte, a verdadeira adoração vive primeiro no coração. Não em formas ou frases. Quando meu coração está disposto a adorar o Senhor, as frases vêm depois, as formas vêm depois. Não só música, mas compartilhamento, acolhimento, aconchego. Adoração é a respiração do homem em direção a Deus. Quem tem pânico, por exemplo, e está do lado de uma pessoa, entendi assim, calma, respira. Porque em algum momento ele perdeu a prática de respirar. Calma, respira. Inspire, põe para fora. Ele volta ao fôlego de vida soprado uma vez por Deus. A minha adoração é a minha respiração em direção a Deus. Imagine, por exemplo, um jardim bem cuidado. Cada flor é única em sua beleza, mas juntas formam um quadro magnífico. Nossa adoração é como esse jardim individual em expressão, mas unida em propósito, glorificando o jardim de Deus. E aqui está o jardim de Deus. E Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está olhando você, como você adora. E se para você uma das expressões de adoração é um cântico congregacional de louvor e adoração a Deus, eu convido você a oferecer ao Senhor o seu louvor e a sua adoração. Vamos cantar essa última música, que eu não sei qual é. Qual vai ser? Se não for para te adorar. Se não for para te adorar. Se não for para te adorar, por que eu nasci? Porque estamos diante do trono do Senhor. Então vamos ficar em pé e vamos expressar nossa adoração com esse louvor ao Senhor. Vamos lá. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar
adorar. Para que nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, e eu quero te adorar. Te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, quero levar minha oferta de amor. Pode ser a sua vida. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, estou aqui, e eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir, estou aqui, e eu quero te adorar, eu estou aqui. Pai querido, em nome de Jesus, recebe a adoração do teu povo e que os teus olhos nos encontrem. Que o Senhor nos ache como verdadeiros adoradores. Queremos exaltar o teu nome de maneiras diferentes, cantando, falando, agindo. Quero pedir que o Senhor nos abençoe nesse dia. Abençoe cada pessoa que aqui está, os que estão em casa. E nos traz a noite para celebrarmos o teu nome e ouvirmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe até a noite. Da noite, o segundo conflito da vida. Vale a pena. Especialmente se você tem dificuldade de lidar com o estresse. Hoje à noite, vamos tratar esse assunto. Que Deus abençoe. Tenham todos um bom domingo em nome de Jesus.